Olá, aqui estamos nós para mais uma oportunidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós da comunidade espírita Caminheiros do Amor, cuja nossa sede é em Santo Amaro, na rua Arnaldo Magnicar, 1370. Nos reunimos durante a semana para fazer os nossos estudos doutrinários, seja do Evangelho segundo o Espiritismo, seja do Livro dos Espíritos. Nós buscamos esses ensinamentos para trazer luz, conhecimento ao nosso espírito e assim poder trilhar o nosso caminho com mais assertividade. E assim, então, neste momento, vamos nos recolhendo junto aos amigos espirituais, pedindo a eles e ao Mestre Jesus a sua bênção, a sua proteção, que esses ensinamentos tragam sempre essa maravilhosa oportunidade para todos nós de nos conhecermos, de conhecermos a vontade do Pai para todos nós. E assim poder trilhar um caminho de muito amor e de muita paz. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. E aqui estamos nós no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. E a gente sabe, como diz o dito popular, quem busca acha. Agora depende do que a gente anda buscando, não é verdade? Nós vamos trabalhar hoje o item 9, 10 e 11. E o título desses itens é Não vos canseis pelo ouro. É mais um momento no qual Jesus está mostrando para a gente dois caminhos diferentes, né? O caminho do apego aos bens materiais e todo o sofrimento, toda a desilusão, toda a mágoa que acabam nos acompanhando se escolhermos esse caminho, porque os bens materiais, eles são fugidios, eles são ilusórios, eles são passageiros. Não que a gente não precise deles, a gente precisa dos bens materiais, mas sempre de forma equilibrada. A gente não pode transformar os bens materiais no essencial para nós, principalmente porque nós somos espíritos temporariamente encarnados na realidade da matéria. Então nós não viemos aqui apenas para gozar dos bens materiais, para dar vazão aos nossos desejos, às nossas paixões, aos nossos quereres, às nossas vantagens, ao nosso orgulho. Sim, porque tem mil formas, né, de apego às questões materiais, seja pela posse dos próprios bens, por querer, né, tê-los, e quando tê-los, guardar só para si de forma egoística, como também buscar títulos, né? Buscar honra por causa da nobreza, né? Dos títulos ou da condição social ou política que se ocupa. Então tem várias formas de ostentação, mas todas elas guardam aquele verme que vai comendo, que vai corroendo a todos nós, porque nós não fomos criados por Deus para buscar este caminho. E Jesus nos mostra o outro caminho, sem dúvida nenhuma, né? Que é o caminho do equilíbrio, onde a gente busca esses bens materiais para o nosso sustento, não é? Sem dúvida nenhuma, precisamos deles. Mas a gente não se esquece de Deus, a gente não se esquece da nossa essência espiritual e busca trabalhá-la, busca refletir sobre tudo que está ao nosso redor, buscar olhar, né, pelas nossas janelas, olhar para a natureza e reconhecer que existe uma força criadora que está acima de qualquer coisa, acima da nossa vontade, e que essa força criadora, ela pode receber um monte de nomes, mas ela é amor. Ela é o amor e ela é uma força mantenedora, que através de leis mantém e regula
regula toda a criação. Então, tudo que é criado por Deus está dentro dessas leis, que são máximas, são eternas, são sábias, e através dessas leis, tudo que é criado é regulado, é equilibrado, inclusive nós e a nossa vida, o nosso desenvolvimento espiritual, quer estejamos aqui na matéria, encarnados, ou quer estejamos lá no plano espiritual. E aqui Jesus coloca essa condição para a gente aprender, né, do desapego dos bens materiais e prestar atenção, né, na essência espiritual que temos, né, conosco, para que a gente então possa fazer este caminho que precisamos fazer evolutivo com mais sabedoria, escolhendo melhor aquilo que realmente é importante para nós, o que vamos colocar na nossa bagagem espiritual, que é realmente importante, né? Aquilo que o fogo não queima, a traça não rói, mas aquilo que vai dar para nós, tanto nessa vida quanto nas próximas, uma alegria profunda, uma condição de consciência tranquila. Nesse item aqui, não vos canseis pelo ouro, tem uma coisa especial aqui que Jesus, quando a gente vai buscar lá no Novo Testamento, ele está conversando com os discípulos, porque era o momento dos discípulos partir, de ficar sempre ao redor dele e ir, né, fazer a difusão de todas aquelas informações que Jesus já tinha passado para eles. Então ele estava preparando aqueles homens para que daí cada um fosse por si, sempre amparado, sem dúvida nenhuma, pelo amor, como nós dissemos aqui, essa força maior que rege a tudo e cuida de tudo, sempre amparados por esta força, mas esses homens deveriam saber escolher, deveriam saber trabalhar a si mesmos as suas escolhas e os caminhos melhores para poderem ser trilhados, para que com segurança eles pudessem fazer o trabalho que eles precisavam fazer. E Jesus sabia que não era um trabalho fácil, não é? Um trabalho divertido. Iria sim envolver, né, a questão do outro, da aceitação do outro, naquilo que eles iriam levar como mensagem, como o outro olharia para eles. E também aqui Jesus toma cuidado com o interior de cada um daqueles homens, não é? Porque afinal de contas ainda estavam encarnados aqui na Terra e tinham as suas questões íntimas de dúvidas, de imperfeições. Então Jesus ali estava como um grande mestre preparando os seus alunos para que eles pudessem ir ao trabalho, né? E aqui nós vamos então ler essa passagem que é trazida para nós lá do Novo Testamento para a gente refletir em cima e o que esses dizeres têm a ver conosco hoje. Então vamos lá. Então é Jesus falando com os discípulos neste momento de preparação. Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então, nessas palavras aqui de Jesus, fica claro que aqueles homens queriam ali partir para aquela viagem, né, de trabalho, de comunicação da mensagem do Cristo. Eles não deveriam levar nada que fosse precioso, ou bens que representassem, né, posse, que eles fossem por eles, simplesmente, que eles não se preocupassem, porque o trabalhador, o bom filho de Deus, porque o bom filho de Deus é o trabalhador, né? É aquele colaborador do Pai na sua criação. Então, o trabalhador, ele merece ser cuidado, ele merece receber aquilo que ele precisa para continuar a sua jornada. E o Pai está sempre à disposição. É isso que se trata
aqui todo esse capítulo, Jesus vai falar, olha, aquele que se entrega como bom filho a serviço do Pai, ele está sempre sendo protegido, amparado, orientado, porque ele assume uma tarefa. E essa tarefa precisa ser feita. Então, esse filho, ele não que os outros não sejam amparados, porque Deus não faz diferença, mas de uma forma especial, esse filho está fazendo por merecer, ele está buscando fazer a sua boa parte, o seu esforço. Então ali vai vir, né, pelo amor do Pai, vai vir todo aquele amparo que vai dar condições para que aquele bom filho faça o seu trabalho bem feito, né? Então, aqui nessa primeira frase que Jesus conversa lá com os discípulos, fica bem claro essa questão, né? Dos discípulos não se preocuparem em levar nada de que fosse material, que eles confiassem na providência divina, no Pai. Mesmo porque a gente tem aqui determinadas questões. Assim como hoje, antigamente, ainda pior era a questão da moral humana, a gente poderia aqui fazer um pensamento, né? Imaginem só vocês, homens simples saindo para uma viagem, indo para lugares que eles provavelmente não conheciam, no meio de pessoas que eles não conheciam. Então ali Jesus fala para eles, olha, cuidado, não vamos levar nada, porque vocês correm o risco de serem roubados, né? Correm o risco de causarem cobiça, alguém cobiçar algum bem que vocês estão levando, né? Também passam pelo risco de vocês ofenderem alguém por conta da posse que vocês porventura quisessem levar. Então, N situações poderiam acontecer se não houvesse essa preocupação aqui, né? Essa medida de atenção com relação à posse dos bens. Inclusive, nessa questão está aquele ensinamento de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste, porque quando se leva dinheiro, né? E é observado que se tem dinheiro ou um bem que é valioso, muitas vezes começa aquela coisa dos empréstimos, das trocas, dos escambos, e Jesus não queria que a mensagem dele estivesse amarrada com nenhuma dessas situações de troca ou de escambo de riquezas. A mensagem tinha que fluir pura, é amor, né? Era desapego dos interesses materiais. E é por aí que ele começa mesmo. Quando a gente vai no Novo Testamento, Jesus está falando exatamente isso. Ele começa a frase, aí de graça o que de graça recebeste. E aí ele fala, não possuais ouro nem prata, e vai adiante. Então a advertência é bem por aí, né? Tomar cuidado para não chamar atenção pelos bens materiais, mas sim pela palavra, pelo conhecimento, pelo acolhimento que se é oferecido através da mensagem distribuída, a mensagem do Mestre Jesus, os ensinamentos, né? Continuando. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informar-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. Então, o que Jesus está falando para eles? Olha, vocês ao entrarem num local que vocês, uma cidadezinha, uma aldeia que vocês não conheçam, procurem observar, né? Procurem verificar antes, né? Quem realmente pode dar o acolhimento para vocês, porque como eles não iam levar dinheiro, né? Eles não poderiam pagar a pousada. Então, vocês prestem bem atenção no comportamento, nas situações, para que vocês possam distinguir os egoístas e orgulhosos daqueles que são caridosos, aqueles que são simples, humildes e que poderiam oferecer para vocês pousada, não é? Sem trocas.
oferecer a pousada por querer acolher vocês, não é? Então, é uma advertência importante, porque se os discípulos fossem mal acolhidos, eles não poderiam dar continuidade ao trabalho. Mas em tendo essa advertência, os seus discípulos já foram preparados, sabendo que eles tinham que observar, né? E que eles buscassem então o amparo, o acolhimento dessas pessoas mais simples e humildes que fossem caridosas. E aí continua. E ao entrardes na casa desses irmãos, saudai-a dizendo: paz seja nesta casa. Muito bonito, não é? Porque Jesus não fala para eles assim: olha, vocês vão entrando na casa e já vão colocando as coisas tudo nos seus devidos lugares. Vocês veem uma coisa errada aqui, chama atenção, vê outra coisa errada lá, chama atenção. Não. A postura, né, do discípulo de Jesus, seja lá em que ambiente a gente estiver entrando, que a paz esteja aqui neste ambiente, que a paz esteja aqui neste local, para que a gente possa entrar em paz sem causar distúrbios e possa sair de lá também em paz. Então esse é um ensinamento para sempre, para todos nós, para os discípulos e para nós também. Onde quer que estejamos, que vamos entrar no local de trabalho, na casa de um amigo, numa reunião, a gente desejar sempre que a paz esteja naquele lugar, né? E aí continua. E se aquela casa na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz, a paz que você desejou. E se não o merecer, tornará para vós a paz que você desejou. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudi o pó de vossos pés. Então ele coloca essa outra condição: olha, pode ser que vocês entrem nessa casa, apesar de vocês acharem que é um lugar interessante, um lugar bom para vocês ficarem, mas pode ser que não deem atenção a vocês, né? Que talvez não sejam assim tão bem tratados. Então ele já dá a recomendação: ao invés de vocês maldizerem as pessoas, ao invés de vocês criticarem aqueles moradores daquela casa, né? Ao invés de vocês tentarem impor os ensinamentos e a mensagem que vocês vão levando sobre estes irmãos, quando vocês saírem deste ambiente que não os quer receber, que não os entendem, simplesmente deixe passar. Sacudir o pó das sandálias significa deixa, passou. Não guardar mágoa, nem rancor, não criar, né, esse vínculo com aquela condição que se criou. Então simplesmente não deu certo, não foi, né, não foi bem entendida a questão, então se retirem e busquem o outro lugar, né? Isso é uma condição bastante importante até para nós nos dias de hoje, porque às vezes muitos irmãos nos perguntam, né, o que podemos orientar, o que podemos ajudar com as nossas palavras, e muitas vezes a gente diz, né, a gente dá uma ideia, dá uma sugestão e a pessoa não gosta, né? E vamos fazer o quê? Nós vamos ficar magoados com a pessoa? A gente vai ficar triste? Ou então vai ficar rancoroso? Não, né? O irmão não está na condição do entendimento necessário para entender a mensagem que a gente passou. Isso é circunstancial, pode ser que daqui a algum tempo esse nosso irmão ele venha a entender até mais do que nós entendemos hoje, né? Mas naquele momento ele não consegue entender. Então, o respeito às criaturas, né? O respeito às ideias diferentes. Nós não estamos com a condição de impor nada a ninguém, nem Jesus impôs, né? Ele colocou a sua mensagem. Quem quis, quem
quem sentiu, né, a necessidade de se aproximar da mensagem se aproximou, mas Deus não impõe nada a ninguém, nem Jesus, né? E é isso do que se trata, esse sacudir as sandálias dos pés. E ele termina dizendo assim: em verdade vos afirmo isto, menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. A gente sabe, né, que Jesus trabalhava de várias formas para ensinar e para chamar a atenção mesmo, né, das mentes. Então, ele se utilizou de parábolas, de frases com significados fortes, né. O importante desse texto que a gente trouxe aqui do Novo Testamento é essa condição da gente entender o desapego aos bens materiais, dar de graça o que de graça recebemos. Então, a boa palavra, a orientação, a sugestão, a caridade que se pratica, ela tem que vir espontaneamente, ela tem que vir por vontade nossa de fazer. Porque nós queremos, nós nos sentimos bem ao fazer, não porque a gente está a fim de fazer trocas, trocar benefícios. Ah, eu fiz isso para você, então agora você também vai ter que me ajudar, né? A gente cria uma expectativa. Não, eu ajudei o fulano, então quando chegar na minha hora ele também vai me ajudar. Nem sempre. E é por aí que a gente muitas vezes entra pelo cano, porque as pessoas, cada um de nós, tem a sua forma de pensar, tem as suas percepções, tem a maturidade espiritual diferente. E não é por mal, mas a pessoa às vezes está tão ocupada também com as suas coisas que não presta muita atenção em nós. Não é que ela não quis nos ajudar ou não é reconhecida aquilo que fizemos a ela. Ela simplesmente segue o caminho dela, assim como nós deveríamos também seguir o nosso, sem ficar esperando que alguém faça favores para nós. Então, é disso aqui que se trata essa mensagem, que a gente faça o bem pelo bem e que faça, não é? Aqui no capítulo anterior, no capítulo 24, Jesus diz assim: quem quiser me seguir, pegue sua cruz e me siga. Então a gente sabe que pegar a cruz e seguir Jesus é ir pelas oportunidades que Deus nos oferece, trabalhando, fazendo a nossa melhor parte e seguindo. Agora, se a gente, neste caminho, começa a se atrapalhar, né? A se distrair com as coisas que brilham e começa a buscar a pedrinha que brilha, né? Eu aqui estou fazendo uma figura, uma metáfora, né? A gente começa lá, pega uma coisinha que brilha e põe na nossa mochila espiritual, pega uma outra coisinha, né? E põe na mochila, coisinhas. As importâncias materiais, o orgulho, as questões, né, de nobreza ou as posses. A nossa mochilinha espiritual vai ficando tão pesada que a gente vai se atrasando e vai perder outras oportunidades que Deus vai nos colocar. Então, o buscar e achareis, a gente precisa estar sempre atento com Jesus. Não é para se distrair com as coisas, né, ao redor, né, com essas condições assim do orgulho, das expectativas, dos rancores, das mágoas. Não, é seguir em frente. O meu irmão deu para mim aquilo que ele podia dar. Eu ajudei, eu fiz a minha parte. Ele segue o caminho dele e eu continuo seguindo o meu caminho, sem criar esses vínculos, porque daí todo mundo fica feliz. A gente vai pelo caminho da gente, fazendo o nosso aprendizado, o nosso aprimoramento, e esse nosso irmão certamente também vai fazer o caminho dele, né? E assim termina aqui essa mensagem dizendo que nós, dentro da doutrina espírita, devemos agir assim com os nossos irmãos. Ao levar a palavra, a mensagem que é trazida pela doutrina espírita de forma mais clara, que nós sejamos realmente caridosos, que a gente distribui essa palavra com simplicidade, com carinho,
na medida certa, sem ofender, sem querer mais do que a pessoa pode entender, né? E assim a pessoa vai se sentir bem e nós vamos ter feito a nossa parte, né? Acreditando que Deus ampara, Ele ampara a todos e principalmente aquele que está ali no trabalho, que está vigilante, que não se distrai pelos acontecimentos da vida, mas que segue firme com Jesus nos seus ensinamentos. Então vamos pedir assim a espiritualidade amiga que nos ilumine, que possamos sempre estar atentos e se porventura, porque sim, somos falhos ainda, nos desviarmos da rota, que rapidinho esses irmãos nos orientem, né? Nos enviem aquela mensagem especial para a gente acordar e voltar para o caminho com Jesus, né? Porque afinal de contas, bater e abrir-se-vos-á. Abrir-se-vos-á o quê? A porta, que é Jesus. Muita paz a todos e até a próxima. Que assim seja, graças a Deus.